Lady Diana, a princesa da Inglaterra. Seu casamento não deu certo, mas ela parecia que agora havia encontrado a felicidade namorando um homem de negócios egípcio, o Dodi Al-Fayed, um homem muito rico. E ela está vivendo mais uma vez um conto de fadas. O primeiro foi quando ela, ainda quase uma menina, uma plebeia, foi desposada pelo príncipe da Inglaterra. E agora, o segundo conto de fadas parece que vai se realizar com certeza, e ela vai ter mais uma chance de ser feliz. Os fotógrafos estão atrás de boas imagens, porque uma foto da princesa chega a valer milhares e milhares de dólares. Então, eles perseguem Lady Di por toda parte, buscando ali talvez uma independência financeira. E Lady Di está em Paris, está com seu novo amor, vivendo uma verdadeira fantasia. E dentro do Hotel Ritz, de propriedade do pai do seu namorado, eles combinam um passeio, mas não imaginavam que estavam planejando ali a última viagem. Nós podemos reconstituir o percurso e o último roteiro daquele casal na noite da tragédia. Eles estão tão felizes. Lady Di porque finalmente encontrou alguém por quem ela está verdadeiramente apaixonada. E o homem de negócios egípcio também está contente porque ele vê ali um grande romance, um romance histórico, e para um homem que tem muito dinheiro, só lhe falta realmente a fama. E qual futuro poderia ser mais glorioso do que um egípcio se casar com a princesa da Inglaterra? É só festa. Eles estão felizes. Ambos têm motivos para estarem felizes. Mas em nenhum momento passa pela mente deles a possibilidade de que todo aquele sonho poderia desmoronar e eles repentinamente serem confrontados com o caminho que todo homem e toda mulher acaba seguindo nesta vida, o encontro com a morte. Sem desconfiar de nada, eles fazem seus planos. Combinam que sairão do hotel à meia-noite, dentro da Mercedes luxuosíssima, blindada de propriedade do hotel. Então eles dariam ordem ao motorista para que corresse ali pelo túnel da alma e fosse pelo distrito de Paris, desse uma volta até chegar no Arco do Triunfo, onde, próximo à Praça Charles de Gaulle, Dodi Al-Fayed tinha um apartamento onde tudo já estava preparado. O mordomo lá do outro lado os esperava, com tudo pronto, champanhe, um jantar, tudo maravilhoso. Eles só precisariam despistar os fotógrafos. Pois bem, num curto percurso, do hotel até o túnel da alma, nome até irônico e perfeito para o acidente que iria acontecer dentro dele. O resto você já sabe. Dodi Al-Fayed morreu na hora.
E apesar de ser um homem tão rico, o seu dinheiro não lhe valeu de nada. Lady Di, pobrezinha, ainda agonizou antes de morrer, mas seguiu pelo mesmo caminho. Não há rico, não há nobre, não há pobre, não há pessoa comum ou especial que não esteja sujeita à mesma fatalidade. E nada pode ajudar uma pessoa nesta hora, quando a sua alma é pedida. O livro de Provérbios 11, verso 4 diz assim: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Eclesiastes 8:8 confirma: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. É uma hora, é um dia, é uma noite, onde não se pede licença para a batalha. E sempre, quando acontece, o homem não pode dizer ao seu próprio espírito: fica comigo, não saia, porque ele não pode retê-lo. O Salmo 89, verso 48 diz assim: que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção. Não é somente por desastre ou acidente que uma pessoa pode deixar este mundo. Todos os dias e todas as horas, e agora mesmo, milhares estão morrendo. E nenhum deles pode reter a sua vida por mais tempo, porque a hora chegou, e assim tem que ser. E a maioria que parte deste mundo, parte sem qualquer preparo. Estão ainda fazendo planos para o futuro, como Lady Di, como Dodi Al-Fayed. Vamos fazer assim, vamos até lá, já tem gente esperando. E no meio do caminho está uma surpresa preparada. Você, um dia também vai passar pela mesma porta, vai atravessar o mesmo vale e vai seguir pelo mesmo caminho, porque nenhum homem há que viva que não veja a morte. Mas o que é mais triste é a pessoa partir deste mundo sem Deus e sem salvação. De que adiantou para Dodi Al-Fayed ser tão rico? Por acaso a sua riqueza pôde ser aproveitada naquele dia, ou então pôde livrá-lo da morte? E a coroa de princesa e os seus bens e riqueza, e sua fama e sua glória, pôde livrá-la naquela hora? Deus fica muito triste quando uma pessoa morre. E Deus fica mais triste ainda porque sabe que grande parte das pessoas que morrem parte deste mundo sem a salvação. E ele mesmo diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 32: porque não tenho prazer na morte do que morre. Convertei-vos, pois, e vivei. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ainda no profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11, Deus diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas
em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Nós podemos sentir a angústia de Deus dizendo esta frase, uma frase de desespero, porque é certo que a pessoa vai passar desta vida para outra, mas se ela não se converteu, não terá apenas morte física, mas principalmente a morte eterna. Deus diz que a pessoa que peca não dá valor à sua alma. Provérbios 8:36, ele afirma: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. E talvez você possa pensar que isso não é com você. Afinal de contas, você não odeia Deus. Pois saiba que toda pessoa que peca odeia a Deus. Toda pessoa que peca ama a morte. Está pedindo a morte. Nós estamos vivendo um momento em que você que está me ouvindo precisa compreender que a tua hora chegou. E eu não estou dizendo apenas com a chegada da morte, porque este momento que nós estamos vivendo pode surpreender a humanidade com a volta repentina do Senhor Jesus. Então, através da morte, ou através da volta de Jesus, esta é para você a última hora, e você precisa fazer alguma coisa. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 18, está escrito: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Eu sei como você está vivendo os teus últimos dias. Eu sei como você está vivendo a tua última hora. Lady Di não sabia que estava vivendo a última hora, mas era. Você não sabe, mas também está vivendo a tua última hora. E ainda que você faça planos para o futuro, nós estamos vivendo a última hora. E eu sei como está o teu coração. A palavra de Deus me revela e mostra como é que você está vivendo. Você que está em pecado, você está em grande tristeza, você está no laço da morte, você foi surpreendido por essa situação que te cercou e angústias do inferno se apoderaram de você. Você está cheio de aperto e tristeza. Mas olha, você que está nessa situação, veja o que diz o Salmo 116, verso 4. Então, invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E o verso 8 diz: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Deus é o único que pode livrar você da morte eterna, que pode fazer com que você tenha vida de verdade. Muitas pessoas estão aparentemente vivas, mas espiritualmente estão mortas. Deus é o único que pode te dar vida e vida de verdade, mas Ele só faz isso através do seu Filho Jesus. Salmo 48, verso 14 diz: porque este Deus
é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Você que está me ouvindo, preste muita atenção. Ele pode te guardar e te proteger agora e sempre. Quando Lady Di e Dodi Al-Fayed entraram no túnel da alma, não sabiam que dali eles fariam a passagem para a eternidade. Eles não imaginavam que iriam andar, fazer um atalho para o vale da sombra da morte. Mas o salmista escreveu: comigo não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você precisa preparar a tua vida agora para fazer esta passagem. Você precisa colocar Deus no teu roteiro e na tua última hora e fazer o teu planejamento, porque além da morte súbita, pode acontecer a qualquer momento a volta iminente do Senhor Jesus. Ele disse que muitos sequer provariam a morte, porque ele viria repentinamente. Ele disse assim em Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nem todos morrerão. Alguns verão o Senhor Jesus voltando, e você precisa se preparar para esta última hora. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meu querido, você que tem medo da morte, você precisa ter medo do Senhor, porque o temor do Senhor é fonte de vida, diz Provérbio 14:27, para desviar dos laços da morte. E Ele, o Senhor Jesus, tem um plano para aniquilar a morte para sempre e enxugar dos teus olhos, do teu rosto, toda lágrima e toda tristeza por causa das tragédias que vêm acontecendo. Você que está ouvindo esta ilustração, ouça agora o que te disse o Senhor Jesus. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. É sinal que a pessoa que ouve a palavra de Deus recebe o presente da vida eterna. E você não precisa morrer para começar a desfrutar da vida eterna. Você não precisa morrer para ir para o céu, porque você automaticamente, ouvindo as palavras do Senhor Jesus, passará da morte para a vida. Mas se você resistir e continuar pecando, então se cumprirá contigo aquela palavra que está escrita em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Não há outro pagamento. A retribuição do pecado é a morte. Mas o mesmo versículo diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Através de Jesus, você pode ter gratuitamente, como presente de Deus, a vida eterna.
ouve então esta palavra e através do Senhor Jesus tome posse daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, e nada poderá arrancar isto de você. Se você receber o Senhor Jesus, a vida eterna será uma propriedade permanente e nada poderá tirar de você aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Romanos 8,38 diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.